Criar o próprio mangá é o maior sonho de qualquer desenhista otaku. Não tenta me enganar não, que eu sei que é verdade. E igualzinho a vocês, eu também tive esse sonho durante muito tempo na minha vida. E hoje eu posso vir aqui e anunciar pra vocês que eu criei o meu próprio mangá. Na verdade, eu já criei e publiquei mais de 20 mangás, quadrinhos durante a minha vida. E é aproveitando esse gancho que eu vou trazer algumas dicas para você que também quer realizar esse sonho. Eu sou o Vinícius de Souza, sou ilustrador e quadrinista profissional há mais de 15 anos, sou professor de desenho há mais de 16 anos, com vários alunos formados trabalhando no mercado de ilustração, animação, para empresas como Nickelodeon, Cartoon Network e várias outras. Também já atuei na área de cenografia e setores de animação. E o assunto de hoje é: eu criei o meu próprio mangá e você também vai criar o seu próprio mangá com as minhas dicas. Mas antes de entrar no assunto, vale sempre lembrar vocês de sentar esse dedão aí no like para me ajudar aqui com o conteúdo, que o vídeo seja distribuído para novos amigos, para que ajude mais pessoas a realizar esse sonho. Também se inscreva aqui no canal para você não perder os conteúdos incríveis que eu tenho postado aqui para vocês. Também comente aqui para eu saber quantas pessoas eu estou ajudando com essas dicas. E eu quero saber se você já tem a sua ideia, se você tem esse sonho, mas nunca teve coragem de correr atrás dele. Nesse vídeo, eu tenho certeza que com esse vídeo aqui, você vai conseguir dar esse pontapé inicial, você vai se motivar. Preparados, desenhudos? Vamos nessa! Se você tem o costume de ler mangás, ler quadrinhos, assistir desenhos, pegar aquele anime que tá lá na Crunchyroll e vibrar com ele, é muito provável que em algum momento já deva ter te despertado o interesse de pegar uma folha de papel e desenhar aqueles seus personagens favoritos. Ou mesmo alguma fanfic que você deve ter bolado aí na sua mente com aqueles personagens que você tanto gosta. E é nesse meio aí que geralmente desperta aquele sonho de querer também fazer a mesma coisa que aqueles autores daquelas obras que você gosta tanto fazem. Ou seja, fazer os seus próprios mangás, divulgar por aí, conseguir leitores, terem leitores se empolgando com a sua obra da mesma forma que vocês se empolgam com as obras dos autores que vocês tanto gostam. Desenhudos, só de imaginar já é incrível, é empolgante pra caramba. Pois bem, se você se identificou com isso que eu descrevi, comigo começou da mesma forma. E eu não fazia a menor ideia de como fazer isso. Só que, na verdade, na minha mente, não era só não fazer ideia de como fazer isso. Pra mim parecia uma coisa de outro mundo. Fazer um mangá parecia uma coisa inalcançável, talvez pela distância, né, de lermos obras de pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Mas eu embarquei nisso aí de cabeça e hoje em dia eu tenho muitas obras publicadas. A minha mais atual é essa que tá aparecendo aí na tela, que se chama Pelo Meu Caminho Até Você. É uma história bem diferente de tudo que eu já havia feito antes, justamente por ela ser uma história de drama, comédia e romance. Ou seja, é uma história para emocionar as pessoas. E se tem uma coisa difícil de fazer é emocionar pessoas. E antes que eu termine de contar as coisas e começar a dar dicas pra vocês, eu quero apresentar esse mangá. Ele conta a história do Pelon, que é uma pessoa que nasce com um corpo completamente peludo. E isso é uma condição rara que existe na vida real. Essa condição se chama hipertricose lanuginosa congênita. Eita, nome difícil, né? Só que o que o Pelon tem é a evolução dessa condição. Ele decide se mudar para uma república onde ele terá que conviver com pessoas que ele nunca viu na sua vida e enfrentar preconceito de uma sociedade completamente contaminada por padrões de beleza. Só que lá também ele reencontrará sua melhor amiga da infância, Clara, que estará lá para protegê-lo. É um mangá no formato webtoon, todo mundo que tá lendo está adorando. Ele ficou em segundo mais lido da plataforma em apenas 2 semanas. Esse meu mangá ficou só atrás do Sense Life, que bombou, né? Ele viralizou, ele furou a bolha de uma forma incrível depois que rolaram os 2 raps de anime. E aí não tinha nem como chegar em primeiro depois disso, né? Mas a gente tava lá na colinha ali em segundo lugar e é muito bom ficar nessa posição ali, não por competição, mas sim pelo fato de que assim que a pessoa entra na plataforma, já tá ali no topo, então a chance da pessoa clicar pra conhecer é muito maior, e isso vai se espalhando pra mais pessoas. Esse meu novo mangá, Pelo Meu Caminho Até Você, é um mangá de classificação livre, qualquer pessoa pode ler, mas vale a pena ressaltar que a linguagem dele é uma linguagem mais madura, é um mangá com temas adultos. Então, se você gosta de mangás, mas for lá esperando que seja algo parecido com Naruto, Shingeki no Kyojin, Bleach, não tem nada a ver com isso, tá? Talvez ele esteja no mesmo segmento de Wotakoi, de Gokushufudo,
nessa pegada. Bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão lá tirar a conclusão de vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas também tem lá na minha aba comunidades, vários links lá que eu já coloquei, e também na aba sobre aqui do canal. Voltando ao assunto, é hora de começar a dar algumas dicas para vocês, para ajudá-los a realizar esse sonho de publicarem os seus próprios mangás. É engraçado que foi o próprio algoritmo do YouTube que me incentivou a falar sobre esse tema. Eu estava assistindo o YouTube e de repente ele começou a me mandar uma enxurrada de sugestão de vídeos de desenho. E muitos deles tinham esse tema. Eu criei um mangá. Eu cliquei para assistir e deixei rolando enquanto estava trabalhando aqui. E notei a quantidade de pessoas que tem esse sonho, né, que está na produção, querendo fazer, mas ao mesmo tempo eu notei também que o processo de muitas dessas pessoas aí é errado. Alguns, inclusive, muito bem desenhados, mas o processo estava atrapalhando essas pessoas. Tanto que são vídeos de 5 anos atrás, de 6, alguns beirando a 10 anos, e esses mangás dessas pessoas nunca foi concluído. E eu, como professor de desenho e produtor de conteúdo, me senti na obrigação de trazer essa informação para ajudar qualquer pessoa que tenha esse mesmo sonho. Um desses vídeos que chamou muito minha atenção era de uma pessoa que parecia ter desenhado a partir de uma ilustração. Ela não tinha um planejamento de uma história, ela queria fazer um mangá. Mas ela começou a partir de uma ilustração, foi jogando desenho aqui, desenho ali, e depois juntou os quadros numa coisa só, sem ter um prévio planejamento. Fica parecendo eu gravando vídeo pro YouTube, que não faz um briefing, não faz roteiro, não faz nada. O resultado foi uma narrativa nada compreensível. E isso faz lembrar o Vinícius de 20 anos atrás tentando fazer mangá. E como eu vivi essa mesma experiência, eu digo que isso é a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Porque fazer uma história desse jeito é receita para não ter nem pé nem cabeça. Toda história precisa de um briefing, de uma preparação. Muitos desses vídeos que eu vi, inclusive, estavam querendo contar a história apenas por contar. E isso é um grande erro, tá? De qualquer artista que queira fazer uma história em quadrinho. História em quadrinho é um tipo de arte, e a arte envolve a comunicação. E todo tipo de arte precisa ter uma intenção. Eu já falei isso aqui em vídeos curtos, né? E volto a repetir. Você precisa ter uma intenção sobre o que você quer falar através da sua história. Se você está fazendo só para treinar seus desenhos, não tem problema. Você não precisa se preocupar com isso. Mas a partir do ponto que você pensa, eu vou fazer um mangá e quero publicar, ele só vai chamar a atenção das pessoas, ele só vai cativar as pessoas com alguns elementos que são importantíssimos. E 2 deles eu acabei de falar. Um é a intenção dessa história e o outro é a narrativa visual. Eu vou explicar a importância desses 2 pontos que eu falei através de um paralelo com essa minha jornada de desenhista de mangá. Eu tenho 2 premiações no Japão, tá? No maior concurso de mangás do Japão. Eu tenho uma premiação no maior concurso de mangás da Espanha. Tenho uma no maior concurso de mangás do Brasil. E também tenho essa história que eu havia contado antes, que foi best-seller numa maior editora que tem, numa das maiores editoras que tem no eixo China e Coreia. E em todos esses lugares por onde eu passei, 2 pontos eram importantíssimos para uma boa construção de um mangá, ou webtoon, ou quadrinho, que eram a intenção da história e a narrativa visual. Se você tem esse sonho e quer escrever a sua história em quadrinho, pensa na intenção. O que é intenção? É uma experiência sua, pessoal, que você quer narrar através das páginas daquele mangá. Você não precisa dizê-la literalmente, mas você pode dizer nas entrelinhas. Eu vou aproveitar o sucesso de One Piece para exemplificar essa questão da intenção. Quando você assiste One Piece, você acha que a história está falando sobre um herói que está indo atrás de um tesouro para ser o maior pirata de todos os tempos. É a primeira coisa que vai passar pela cabeça da maioria das pessoas. Enquanto, na verdade, o que o autor está falando ali por baixo são outras coisas. Eu posso pegar como, por exemplo, nesse primeiro arco, aproveitando o anime e a série que estão na Netflix aí, fazendo bastante sucesso, eu posso falar, por exemplo, do arco do Arlong, onde ele deixa bem claro que ele está falando sobre segregação, sobre preconceito. Lembrem o quanto os homens-peixes reclamam de como os humanos os tratavam. Se você perceber ali durante a história, é uma história de segregação. E é justamente por isso que os homens-peixe querem se vingar. Entende a intenção do autor por trás de cada palavra que os personagens falam nesse arco? E isso vocês vão encontrar em qualquer tipo de obra bem-sucedida. Eu vou pegar um exemplo de um outro caminho, tá? Eu vou partir para quadrinhos americanos de super-herói.
X-Men. Quando vocês ouvem falar de X-Men, muita gente vai pensar, é um quadrinho de uma equipe de super-heróis que são mutantes bons que lutam contra mutantes maus. Seria isso exatamente? É exatamente sobre isso que fala o X-Men? Se as pessoas lerem ou assistirem o desenho ou o filme do X-Men com atenção, vão entender que a luta dos mutantes ali é pelo fim do preconceito contra eles, né? O que o professor Xavier quer, ele não está ali saindo para defender o mundo do crime. Não, a luta dele ali é a luta contra o preconceito contra os mutantes. Então, a intenção por trás daquela história ali é falar sobre preconceito. Então, quando vocês forem bolar uma história, vocês precisam ter uma intenção do que vocês querem falar. Porque é isso que vai ajudar, é um dos pontos fortes que vai ajudar a cativar os leitores que vão acompanhar a sua obra. Quando eu era mais novo, eu tentava criar história e elas sempre ficavam sem pé nem cabeça, sem consistência nenhuma. Eu não sabia o que eu queria dizer. Então, quando eu descobri, no longo da minha jornada de desenhista e de criador de quadrinhos, que a intenção era um ponto importante, as minhas histórias começaram a ganhar corpo, e aí sim eu consegui publicar, angariar público, e a galera conseguiu se conectar com as minhas histórias. Vamos para uma segunda dica dentro disso que eu já tinha falado, que a segunda eu estava falando sobre a narrativa visual. E que raios é essa coisa de narrativa visual? A narrativa visual é como você vai fazer os olhos do leitor caminhar pelas cenas do seu quadrinho na ordem certa, para que ele não fique confuso. E esse foi um dos erros enormes que eu encontrei em muitos desses vídeos que o YouTube me recomendou. Então, se algum desses potenciais autores que tiveram dificuldade para concluir suas obras por não saber dessas coisas estão assistindo esse vídeo agora, espero que ajude vocês. Isso é uma informação que ninguém é obrigado a saber, porque isso não se aprende do nada, tá? Isso é um estudo todo que vem dentro da história da arte de se fazer quadrinhos, né? Um estudo de uma vida inteira. Eu também, quando comecei a fazer, eu não fazia a menor ideia disso. Como eu disse, eu me senti muito conectado com esses vídeos, porque eu vi o Vinícius lá do início, sabe, que cometia esses mesmos enganos. E como essa questão da narrativa visual é bem complicadinha de se entender, eu vou deixar um trechinho de um short que eu fiz aqui, onde eu expliquei muito bem e de maneira rápida para vocês entenderem como é que ela funciona. Narrativa visual. Esse é o ponto mais importante de uma história em quadrinhos, e ele não funciona se você não fizer bem o que eu falei antes. Isso aqui é uma página de uma história em quadrinho que eu fiz há 15 anos. Então, assim, vocês podem ver que o traço ele não é tão refinado e bonito e certinho como o meu traço hoje, mas a narrativa visual funciona perfeitamente nessa página, porque você tem uma cena aqui em sentido ocidental. Ela conduz os olhos do leitor para essa cena daqui, que os olhos do leitor caminham por essa cena. Olha como é que a cena te conduz, ó, para cá, os elementos da cena, e aí que te joga para cá, e nessa cena aqui que se resolve te jogando para cá, que tá te jogando para a página seguinte, por aí vai. Legal como os nossos olhos caminham pela arte, né? E olha que essa página é bem antiga, da minha primeira publicação, lá de 2009. Agora vejam o mesmo acontecendo nessas páginas que eu fiz pro jornal Corriere della Sera, lá da Itália. Esse é um jornal clássico que tem lá no país, que já saíram muitos quadrinhos de renome, como Tex, Argot, Dylan Dog, entre outros. Notem na primeira página, quadro 1. O labirinto faz seus olhos caminhar por todos os caminhos que há no próprio labirinto, mas ao mesmo tempo ele pende para a direção do quadro número 2. No quadro número 2, a posição das linhas de ação e a direção que os personagens correm te jogam para a coluna da direita, que vai ter o quadro 3 e 4. No quadro 3, note que os monstros jogam o velhinho na direção do chão, e isso dá uma intenção da visão ir para o quadro de baixo. No quadro de baixo, nós temos a personagem principal no centro e os personagens passando correndo atrás dela na direção da direita, onde fica a página vizinha. Na página vizinha, as coisas se repetem, né? Nós temos aqui a personagem virada completamente para os quadros da coluna ao lado, e no quadro 2 temos os bichos novamente comendo o velhinho ali, né, na direção do chão, que aponta para baixo. No quadro 3 temos a personagem dando um golpe, não só o golpe, como o chão todo pende na direção dos quadros de baixo, principalmente na direção do quadro da esquerda. E o golpe da personagem também faz todo um trajeto que acaba também te conduzindo, os braços dela, tudo te conduz também para o quadro ao lado, que vai culminar
na saída que tá lá no finalzinho, né, para onde eles estão correndo. Ufa, explicar isso dá muito trabalho. Fazer, então, nem se fala, mas é importantíssimo para que o seu trabalho tenha uma qualidade de excelência. Isso é o mínimo que uma editora espera do seu trabalho. E aí, estão interessados em conhecer mais uma dica importantíssima? Uma das coisas que mais me perguntam, não somente os meus alunos, mas qualquer pessoa que me encontra por eventos, vem bater um papo comigo, é o seguinte: como criar personagens e fazer eles conversarem, criar diálogos para eles, né? Como fazer os personagens serem interessantes e como criar diálogos entre eles. Antes de fazer uma explicação mais detalhada, eu já vou direto a um ponto muito importante. Uma coisa que não pode acontecer é diálogo desnecessário. Os seus personagens precisam conversar coisas que contribuam para a locomoção da história, para que ela chegue no ponto fulminante dela. O diálogo precisa conduzir a história, ser importante para alimentar a condução da história, e não somente uma troca de conversa fiada. Você não pode botar os personagens para falar: tá calor hoje, né? E aí, tá frio hoje? A menos que isso contribua narrativamente para sua história. Se você já leu Evangelion, com certeza você vai lembrar de uma cena onde acontece esse tipo de diálogo. Só que ali, realmente ela faz sentido de acordo com a condução da história. Eu não vou explicar essa cena de Evangelion, senão esse vídeo vai ficar aí 2 horas de duração, porque eu teria que explicar todo o conteúdo de Evangelion para explicar o porquê esse texto faz sentido na locomoção da história. Mas quis trazer essa referência só para ilustrar o nosso papo. E agora que vocês já sabem desse ponto importante, como é que vocês vão criar esses textos? Para que isso seja possível, você precisa conhecer muito bem seus personagens. Eles precisam ser muito bem construídos. Tem gente que cria o personagem pelo design dele, e a última coisa que vai pensar é na personalidade. Geralmente, quando vai dar personalidade, só pensa: ele é um personagem que é meio irritado. Essa é uma personagem que é muito calma. Esse é o personagem que é inteligente. Esse aqui é o personagem que é o piadista. E fica muito raso o personagem quando você dá apenas essas características para eles, né? Essas características a gente chama de arquétipo. E o arquétipo, apenas pelo arquétipo, ele pode ficar muito vazio. É interessante que você trabalhe mais esse arquétipo e dê mais solidez a esses personagens. Isso vai fazer com que eles praticamente tenham vontade própria. Uma forma legal de você dar vida a seus personagens é trabalhar ele de dentro para fora, ou seja, da personalidade até a sua forma física. E da onde você pode tirar criatividade para criar personagens únicos, que não sejam cópias de personagens que você já viu em animes, em filmes, em séries. Isso é muito comum, porque nos inspiramos nos autores que gostamos, né? E isso fica muito forte quando a gente está começando a fazer um primeiro mangá, um segundo mangá. Isso pode acabar acontecendo, mesmo que a gente não queira. Então o ideal é você se inspirar não exatamente nas obras que você já conhece, mas sim em pessoas que você conhece do seu dia a dia. Pessoas são únicas, são muito diferentes umas das outras. De repente, aquele seu melhor amigo, aquela sua melhor amiga, o seu pai, sua mãe, uma professora de escola, um amigo distante, podem ser um personagem incrível dentro da sua história. Porque pessoas são feitas de falhas e acertos, feitos de boas qualidades e defeitos. Então, quando você tem uma situação e você joga uma pessoa tão verdadeira dessas dentro dessa situação, essa personalidade ela vai tomar a frente e tomar decisões dentro daquela situação. Logo, se seu personagem ele é verdadeiro o suficiente, assim como uma pessoa, ele, em qualquer situação que você criar dentro de um universo, ele vai tomar suas próprias decisões e vai ter suas próprias coerências de acordo com sua personalidade. Vou dar um exemplo bem prático. Se liga nesse short aqui que eu havia criado há um tempo atrás. Presta bastante atenção nele, como eu crio uma personagem do zero. Não mais nada, eu vou fazer uma balança da virtude, onde eu vou distribuir qualidades e defeitos para essa personagem. Vai ser uma garota. Vou grifar de azul algumas características importantes. Assim ela ficará mais convincente. Ela é confiante, decidida, e uma pessoa ágil, veloz. Ela tem insônia, porque ele causa pouca resistência e cansaço. Ela tem muitas outras características que você pode pausar e depois pra ler. Eu defini essas características aleatoriamente. E baseada nas suas características, eu resolvi dar uma profissão pra ela: inventora. Com essas características, eu a imagino bem alta e muito magra. Para a indumentária dela, eu resolvi fazer um visual de traje meio Thomas Edison.
acho que vai ficar legal. Eu quis fazer tudo isso dentro de 1 hora, o tempo que eu tinha. E eu consegui resolver tudo por volta de 45 minutos. Apesar de ter cansaço devido à insônia, ela é uma pessoa confiante, então fiz uma postura elegante, mas não deixei de colocar as olheiras dela. Achei que a engenhoca de um monóculo iria combinar. Fiz bem simples, porque eu estava sem tempo pra projetar. E o cabelo bem volumoso. Geralmente eu dou nome a personagem baseado nas características dela, mas vou deixar pra vocês. Diga aí a sua sugestão de nome pra ela. E está pronta uma personagem criada totalmente do zero. Gostaram? Viram como é interessante essa maneira de se construir uma personagem? Não é a mais fácil, talvez seja a maneira mais complicada de construir uma personagem, mas ela te permite criar coisas completamente novas. Ou seja, uma personagem que eu criei aqui em menos de 1 hora, que é completamente diferente de qualquer personagem que vocês possam ter visto em qualquer anime aí pela vida. E assim fica até fácil de construir diálogo. Mas uma outra dica para você construir os diálogos é você prestar atenção na conversa de pessoas ao seu redor. Observe as pessoas conversando. Observe as pessoas dando entrevista na televisão. Observe uma pessoa dando uma palestra. Observe as pessoas interagindo num shopping, numa praça, e tente captar tudo aquilo. Se você tem dificuldade em desenvolver um texto para sua história, pode ser justamente a falta de atenção no que acontece ao seu redor. Lembra do que eu disse lá na metade desse vídeo, quando eu afirmei que é importante você trazer suas experiências dentro da sua história, né? Você tem intenção, então você precisa adquirir essas experiências. E com isso você vai conseguir formular uma história legal, um diálogo legal, personagens legais, um mundo legal. E falando em mundo, a minha última dica vai ser bem rapidinha para vocês, para que esse vídeo não se estenda mais. Vou voltar numa frase que eu falei lá no início, onde eu estava explicando que se vocês leem mangá, leem quadrinhos, assistem filmes, séries, vocês com certeza se contagiam com isso, e isso desperta interesse e vontade de fazer a mesma coisa daquilo que vocês estão consumindo, seja quadrinhos, filme, o que for. A gente se empolga, não tem jeito. E na hora de fazer uma história em quadrinho, costumamos trazer como referência aqueles mangás ou quadrinhos que a gente mais ama, o que pode acarretar em você desenhando um quadrinho muito parecido com daqueles autores que você gosta. Eu no início cansava de fazer isso, e também já vi muita gente fazendo isso também. A real é que concluir o primeiro quadrinho é uma tarefa muito difícil, onde a maioria dos desenhistas não conseguem concluir. Principalmente por causa desse deslumbramento que temos, né, das obras que a gente gosta, daquelas sagas enormes, aqueles mundos incríveis que são criados, e a gente quer fazer a mesma coisa. Tomem muito cuidado com isso, porque é o primeiro quadrinho que vocês estarão fazendo, vocês ainda não têm experiência. Então, o trabalho vai ser, vezes 10 aí para vocês. Então, a chance de vocês desistirem no meio do caminho é muito alta. Optem por fazer a história se passar num mundo que seja tranquilo para vocês desenharem, para vocês pesquisarem, e não ficarem presos a algum ponto que vocês tenham muita dúvida. Eu errei muito nisso aí na minha primeira história publicada, tá? Eu fui querer inventar uma história que se passava em vários lugares do mundo, sendo lugares que eu nunca viajei na minha vida, sabe? Talvez nunca viaje para esses lugares, e eu quis retratar esses lugares. Ou seja, dava muito trabalho para pesquisar, sabe? Eu não sei nem como eu consegui concluir. E a chance de um quadrinho ficar completamente estereotipado com relação a isso é gigante. Então tomem cuidado para vocês não passarem por isso, tá bom? Vocês criarem uma identificação com o público é até legal, vocês fazerem no lugar que vocês conhecem, no lugar que vocês vivem. Pode perceber que, sei lá, acho que 90% dos mangás, estou chutando esse número, porque é muita coisa, 90% dos mangás são feitos de maneira regional, sabe? São feitos no Japão, na cidade que o cara nasceu, sabe? Ou algum lugar que se pareça com aquela cidade que a pessoa nasceu, e nunca num lugar muito exagerado de detalhes, um lugar que o autor nunca foi, nunca é assim de primeira. Ou então não cai na ideia de querer criar um multiverso, um mundo que ninguém nunca viu, essas coisas. Não queira fazer isso de primeira, porque exige muito tempo para se fazer isso, são muitos detalhes. Eu não conheço nenhum autor que o primeiro trabalho dele tenha sido feito dessa forma, o primeiro mesmo, não conheço, tá? Autor de renome não tem. Vocês podem perceber que todos eles começam do simples, e aos pouquinhos eles vão galgando para coisas mais complexas na medida que vão ganhando experiência. Se você lê um Naruto, aquele não foi o primeiro mangá do Kishimoto. Se você lê um Dragon Ball, não foi o primeiro mangá do Akira Toriyama. Se você lê Jujutsu Kaisen, não foi o primeiro mangá desse autor.
sabe? Eles sempre fizeram outras coisas antes, participaram de concursos, várias coisas, até chegar naquele ponto ali. E chegaram naquele resultado com a ajuda de um editor. Então, já que você vai fazer isso tudo sozinho, vai ter uma trabalheira. Não complica a sua vida. O importante é você vencer a primeira barreira, que é de terminar o primeiro trabalho. Não importa se vai ficar incrivelmente inovador ou se vai ser um trabalho mediano, já tá bom. Um trabalho simples, não tem problema. Vença essa barreira, guarde suas melhores ideias para quando você tiver mais experiência. Essa é uma dica que eu dou por experiência própria, tá? Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, mas geralmente eu dou essas dicas para os meus alunos e funcionam muito bem. Eu disse que ia dar aquela última dica, mas eu vou dar uma aqui que eu considero de extrema importância para quem está começando. Se é o seu primeiro trabalho, eu já havia dito tudo isso, né? Que tem uma barreira para a gente poder vencer, tem uma barreira para a gente passar por cima dela, que é a barreira do primeiro quadrinho. Terminar o primeiro quadrinho sempre... O número 1 de todo quadrinho é sempre muito difícil. E para você que nunca fez antes, para você não ficar a vida inteira tentando iniciar algo e nunca concluir, a sugestão que eu dou sincera é: pegue ideias muito simples para trabalhar, faça tirinha ou historinhas de poucas páginas. Para quê? Para você ir se acostumando, aprendendo a lidar com cenário, com balão, com várias coisas. Não tente fazer uma saga enorme de cara, porque até eu mesmo, quando eu publiquei o meu primeiro, ele foi uma história longa, sim. Mas eu já tinha feito vários, pelo menos uns 10 antes desse, sabe? Que eu nunca mostrei pra ninguém. Mostrava só pros amigos, né? Não botava na internet, não tentava mandar pra publicação de algum lugar, até porque eu não sabia como. Mas não tinha condição, era tudo muito feio, muito ruim, sabe? O que eu fazia. Eram testes. Mas eu me propunha, sabe, a chegar ao final de cada um. E eram sempre histórias mais curtas, a maioria, tá? As que não eram curtas eu não concluía, né? Eu acabava não concluindo. Mas a maioria era curtinho. E isso me ajudou muito a treinar, evoluir até chegar ao meu primeiro lançamento. E hoje em dia vocês têm várias plataformas para poder publicar os seus mangás. Eu não publiquei os meus primeiros porque não tinha plataformas onde publicar na minha época. Não existia isso. Então, senão eu com certeza teria publicado em algum lugar. Tá bom? Então, façam seus quadrinhos e coloquem ele na pista. As pessoas precisam conhecer as histórias de vocês. Elas vão opinar, você vai aprender a lidar com bons comentários, vai aprender a lidar com hater, vai aprender a lidar com comentários que são críticas para você melhorar. Você vai ter que aprender a filtrar isso tudo. E tudo isso vai te ajudar a se construir como artista. Então, para de dar murro em ponta de faca e siga essa ordem que eu falei para vocês, tá bom? É óbvio que existem centenas de outras dicas que eu poderia dar para vocês aqui, mas esse vídeo não ia acabar nunca se eu fosse dar todas essas dicas. Tem coisas aqui que eu tô me matando nesse momento, porque eu sei que eu teria que falar nesse vídeo aqui, mas eu vou guardar para um outro momento, porque não adianta também eu fazer um vídeo gigantesco e vocês ficarem cansados, não assistirem, não absorverem o que eu falei aqui, tá? Usem o que eu falei, assistam meus outros vídeos que eu já dei outras dicas por aqui, tá? Para colocar em prática. Não fiquem fixos somente nas dicas que eu dei aqui. Tem dicas que eu dei em outros vídeos que vão ajudar vocês a chegar a um resultado cada vez melhor aí na produção desenhística, quadrinhológica de vocês. E importante, antes de encerrar esse vídeo, eu queria pedir para vocês comentarem aqui para mim, não para mim, na verdade para vocês mesmos aí, se você é melhor escrevendo história, se você é melhor desenhando, se você só desenha e não consegue criar histórias, se você consegue, é muito criativo, consegue criar histórias, mas não consegue ainda desenhar bem, né? Por quê? Vocês colocando esses comentários aqui, vocês vão criar um diálogo entre vocês. E quem sabe você que é um roteirista, que já escreve legal, quer encontrar um desenhista, e vocês se conhecem aqui através dos comentários. E podem formar uma grande parceria e fazerem mangás aí, né? Para participar de concurso, para publicar aí para o público brasileiro, quem sabe um dia conseguir uma editora. Seria muito legal. Então, façam isso por aqui, tá? Porque o poder das duplas também é muito bom. Grandes prêmios que eu ganhei por aí foram em dupla, tá? Com o roteirista e eu desenhando. Então a gente extraiu o melhor de cada um e conseguimos obter grandes prêmios por aí. E quem sabe vocês aí também não conseguem o mesmo, né? Na verdade, quem sabe não. Eu tenho certeza que vocês todos têm potencial para conseguir isso. Basta, né? Tipo, ter informação, se dedicar
E querer também, né? Porque também tem que querer muito. Então, se você gostou desse vídeo, senta o dedão no like aí, se inscreva, compartilhe com seus amigos, tá? Manda naquele grupinho de WhatsApp, naquele grupinho de Discord, manda pra galera conhecer, pra galera se informar e saber como produzir suas próprias histórias em quadrinhos, para que a gente crie mais produtores de quadrinhos aqui do Brasil, porque tem muita gente boa e vocês estão no meio disso aí, tá bom? Todos vocês têm um ótimo potencial para poder publicar os quadrinhos de vocês. Leiam o meu mangá, que tá pelo link na bio, ou na aba comunidade, ou na aba sobre, não se esqueçam. É certeza que vocês vão dar umas boas risadas e vão se divertir bastante com a história. E vão subir 2 ícones aqui pelo cantinho da tela. Um deles para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal do Desenhudo. E um outro aqui que vai ser para você ver o próximo vídeo aí que o próprio algoritmo vai selecionar para vocês, tá bom? Então veja os outros vídeos, tem muita coisa, tem tutorial prático de desenho, né, ensinando a desenhar corpo, para você aí que quer se desenvolver, ensinando a desenhar mão, pé, cabeça, tudo isso tem aqui no canal, tá? O que não tiver, vai ter, e tem essas dicas mais teóricas para a produção dos seus objetivos, né, que é fundamental também que vocês tenham, porque às vezes tem gente que me acompanha que já sabe desenhar, mas quer fazer coisas além com os seus desenhos, e é aí que entram essas dicas. Eu tenho ultimamente feito mais vídeos nesse formato para informar vocês, mas fiquem atentos que em breve deve aparecer mais algum tutorial legal aí ensinando a desenhar, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, Desenhudos, um forte abraço para vocês que acompanharam esse vídeo e nos vemos no próximo. Valeu!